A paz do Senhor Jesus para todos. Estamos de volta com a graça do nosso Deus para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da editora Betel, já nesse quarto trimestre de 2021. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 10, que fala sobre o novo homem e sua conduta diante do mundo. É claro que quando fala sobre o novo homem, está dizendo homem e mulher, né? A nova criatura, uma nova pessoa, um novo comportamento. Diante daqueles que ainda não são crentes, seja na família, seja no trabalho, seja na escola, na rua, em todo lugar. Eu creio que os irmãos sabem que a vida cristã ela envolve os dois lados da moeda, né? Tanto os direitos quanto os deveres também. E a lição de hoje vai falar sobre os deveres. Creio que os irmãos se lembram que na lição de número 2 nós falamos sobre os direitos dos cristãos adquiridos através da fé em Jesus, que são as bênçãos advindas da salvação, tanto nesse mundo quanto a vida eterna. Mas tem os deveres também a ser cumpridos pelo crente, e é sobre isso que nós vamos falar nessa lição. Se você por acaso gostar do vídeo, sentir-se edificado espiritualmente, que Deus falou ao seu coração, confirma com um like, tá bom? Se você não for inscrito, peço que se inscreva também no nosso canal. Semanalmente nós estamos postando cada lição, pré-aula, né, da Escola Bíblica Dominical, e tem sido uma bênção para a glória de Deus. O texto de referência para essa lição ainda continua no capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, versículos 17 ao 20 e também o 25. Onde Paulo ele alerta a igreja para a necessidade, né, de mudança de comportamento do antes de Cristo, antes sem Cristo, né, para depois com Cristo. É a mesma coisa quando você vê um carro velho, né, todo deformado, caindo nos pedaços, enferrujado, e depois você vê o mesmo carro, só que agora é inteiro, né, brilhando, todo reformado, restaurado, né, e aí você fica boquiaberto, né. Na vida cristã tem que ser assim também, né? O antes sem Cristo e depois de Cristo deve ter uma diferença muito grande, né? Aqueles que nos viram antes e nos vê agora, tem que notar essa diferença, tem que ser algo notável, tem que ser algo visível. E talvez alguém diga, né? Mas, irmão, eu nunca fui antes sem Cristo, porque eu já nasci no berço evangélico, eu já nasci no lar cristão, né? Amém, amém. Se você realmente já nasceu no lar cristão, você foi ensinado, né, a palavra de Deus desde quando você nasceu, né, e você anda de acordo com a palavra de Deus, continue sempre assim, né? Só que tem o seguinte, a gente não pode se enganar. Filho de crente não é crente, né? Filho de crente também ele tem que se converter, ele também tem que aceitar Jesus, receber Jesus como seu Salvador, né? Porque ele já nasce com aquela natureza pecaminosa desde o ventre, né? Então ele tem que crer em Jesus, né? Quando ele passa a ser consciente do que é pecado e que ele precisa de um Salvador. E, por exemplo, se meus pais eles servem a Cristo, se eles servem a Deus, eu preciso também aceitar a aliança que eles fizeram com Deus através do sangue de Cristo, ou que Deus fez com eles através do sangue de Cristo, e eles aceitaram essa aliança, né? Eu preciso aceitar também, como Jacó. Lembra do Jacó, né? O Jacó ele orava, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Outra hora ele dizia o Deus de meus pais. Só que chegou no momento que ele falou, não, eu preciso tomar uma posição, né? Ele fez um voto com Deus e falou, né, que agora, se Deus me abençoar no caminho que eu vou fazer, o Senhor será o meu Deus. Então, irmãos, chega no momento que a gente tem que se decidir, né? Porque a salvação é individual, né? E, irmãos, a pessoa que anda de acordo com a palavra de Deus, mas ela ainda não se decidiu por Jesus, a Bíblia, irmãos, considera essa pessoa como um mero religioso. Nicodemos era assim, né? Nicodemos era um homem que ele andava na risca, né? Em toda a lei do Antigo Testamento, da Torá, mas quando ele foi ter um encontro com Jesus, Jesus disse, Nicodemos, é necessário você nascer de novo.
né? Você é apenas um religioso. Então, irmãos, tem o caso também daquele jovem rico, né? O jovem rico também, ele era muito religioso. Ele também obedecia a lei, a Torá, mas ele tinha uma riqueza no seu coração, tomando o lugar de Jesus. Então, irmãos, a gente não pode confundir religiosidade com vida com Cristo, né? Existe um abismo enorme entre essas duas situações. O tópico 1 diz que uma vida nova exige um novo proceder. E quando fala de vida nova e novo proceder, isso significa que havia uma vida antiga, uma vida velha, né? Aí no versículo 17 do texto de referência, né? Aí no capítulo 4 de Efésios, Paulo diz, né? Não andeis mais como andam também os outros gentios, né? Então Paulo aqui, ele não está se referindo nessas palavras, nessa carta, a pessoas religiosas, mas ele está falando com gentios que eram do paganismo e que agora se converteram a Cristo, né? Então, eles não deviam mais andar segundo os costumes dos outros gentios. Então, Paulo aqui também ele está dizendo, né? Não andeis mais, ou seja, antes eles andavam, agora não deveriam andar mais segundo os costumes dos pagãos, né? Das pessoas, dos gentios, né? Sem Cristo. Então, eram essas pessoas que faziam parte da igreja de Éfeso. Pessoas que eram pagãs antigamente, mas que tiveram um encontro com Cristo e agora foram mudadas. Não foi religiosos, pessoas que nasceram no berço evangélico, no lar cristão, não. Né? Então, irmãos, uma pessoa, quando recebe a Cristo, não tem como essa pessoa viver praticando os mesmos atos, né, de antigamente. Então, eles aqui tiveram uma mudança e Paulo queria que ele pedia, né, rogava que eles vivessem realmente uma vida transformada, uma vida de mudança, mesmo convivendo, né, no mesmo ambiente. Eles não precisaram sair do ambiente que eles viviam. Eles fizeram a diferença ali no ambiente que eles já viviam antes, né? Porque, irmãos, Jesus ele nunca nos ensinou que nós devemos nos afastar dos pecadores sem Cristo quando nós nos convertemos, né? Muito pelo contrário, né? A Bíblia nunca nos orienta a isso. Jesus mesmo foi o maior exemplo, que ele andava no meio dos pecadores, né? Então, a gente, quando recebe Jesus, a gente não é que a gente precisa se afastar das pessoas, mas das práticas das pessoas. E isso é que vai fazer toda a diferença, né? A gente até senta na roda dos pecadores, mas com o propósito de, na primeira oportunidade, a gente falar do Evangelho, falar da palavra de Deus, falar de Jesus. Só que quando os pecadores começam a escarnecer do nosso Deus, escarnecer do povo de Deus, da obra de Deus, aí é diferente. Aí a gente se levanta e sai, né? Porque o salmista lá disse, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, né? Nem se detém nos caminhos dos pecadores, nas práticas dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, daqueles que zombam de Deus, que escarnecem de Deus, né? Então, quando a pessoa, irmãos, ela está numa roda dos pecadores, logo alguém percebe a diferença, principalmente pelo que a pessoa era antes e pelo que a pessoa é agora. A gente tem até o exemplo de Pedro também, que Pedro ele não conseguia esconder a identidade de cristão próximo a uma roda de pessoas, né? Disseram para ele, né? A tua fala te denuncia. Eu não sei em que sentido que disseram isso, mas quem sabe, né? Quando você está numa roda onde o pessoal só fala de pornografia, só fala mentira, só fala da vida dos outros, e só esse tipo de conversa, palavrões, palavras torpes, e da sua boca não sai nada disso, logo você é identificado como um cristão. A tua fala te denuncia. E isso é uma diferença que tem que ter entre nós e aqueles que não são de Cristo ainda, né? Já o item 1.1 segue a mesma linha de raciocínio, né? Diz que a pessoa com Cristo não anda mais como andam os outros. Ou seja, aqui no caso, os pagãos. E como que andavam esses pagãos, as pessoas que viviam na prática do paganismo, né, do politeísmo, servindo a deuses estranhos?
O Paulo ele descreve aí, né, que eles andavam na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alienados, né, ou separados de Deus por causa da ignorância deles mesmo, e descompromissados, irmãos, e muito aquém da verdade. É essa a descrição que Paulo faz desses pagãos, né? Agora, por que Paulo fala de tudo isso para a igreja de Éfeso, né? Porque, como nós falamos anteriormente, era exatamente o que eles eram, né? Foi do mundo que eles vieram, o ambiente que eles estavam, era exatamente esse, irmãos, né? Ou seja, a vida anterior que eles levavam agora serve de parâmetro, serve agora de termômetro para medir a santidade deles. Eles teriam que olhar para trás e ver o que eles eram antes e o que eles são hoje, e ver se tem alguma diferença, se tem alguma mudança, né? Então, irmãos, se eu olhar para o meu passado sem Cristo e hoje com Cristo eu não ver nenhuma diferença do que eu era antes e do que eu sou hoje, é porque, na verdade, eu não me converti. Essa que é a verdade, né? Essa que é a realidade. As pessoas que não me conheciam antes, né? E que me olham agora, talvez não vejam nada demais em mim. Né? Porque não me conhecia antes, o meu proceder de antigamente. Então, irmão, só eu, Deus também, é claro, e quem me viu ontem e quem me vê hoje, né? Quem te viu, quem te vê. Quem me viu ontem e quem me vê hoje, que vê a mudança que Deus fez na minha vida, né? Porque não é possível, irmãos, que alguém que antes, que era influenciado pelo inimigo, né? Pelo diabo, andava segundo o curso desse mundo e agora passa a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque tem o Espírito Santo dentro dele, e continua com as mesmas práticas. Não tem como, irmãos, isso acontecer. Não tem como servir a dois senhores. Né? Não tem como servir a Deus e ao mundo, as práticas mundanas, né? Porque os sentidos são opostos, irmãos. Né? O sentido que o mundo vive é completamente contrário à palavra de Deus. Né? Então, quando a gente anda de acordo com a palavra de Deus, tem que haver mudança de quando nós andávamos antes, de acordo com o curso deste mundo. Se não houver, é porque tem algo errado. E com certeza não é em Deus, não é na palavra de Deus, é em nós, é em mim. O item 1.2 fala sobre a necessidade de nos despojar do velho homem. E o que é despojar? Né? Numa linguagem figurada, é se despir. Né? Por exemplo, para você colocar uma roupa nova, você tem que se despir primeiro da velha, né? Ninguém coloca uma roupa nova por cima da roupa velha, né? Jesus até disse algo parecido sobre isso, né? Ele disse que ninguém coloca um remendo de um pano novo numa roupa velha, porque não vai combinar, irmãos, né? Eu gosto muito daquele exemplo também de Jacó, né? Que Jacó, quando ele vinha de Padã Arã para sentido Betel, que Betel significa casa de Deus, ele falou para sua família mudar as vestes, né? Tirar as vestes de Padã e colocar vestes dignas para a casa de Deus, para Betel. E aqui, irmãos, Betel, para nós, não é o templo feito de pedra. A gente não tem que mudar de roupa por roupa decente só quando vai para Betel, templo de pedra. Porque nós somos Betel, nós somos o templo de Deus, morada do Espírito Santo de Deus. Então, em todo lugar, irmãos, onde a gente pôr a planta dos nossos pés, seja na igreja, seja na rua, no trabalho, na escola, quando ninguém está nos vendo, a gente tem que ter as vestes mudadas, né? Não só as vestes exteriores, mas principalmente as interiores, né? Do coração, mudança de comportamento, né? E claro que essa mudança no interior vai refletir numa mudança exterior também, né? Então, como diz o sábio Salomão, né? Em todo tempo sejam alvas as vossas vestes, né? Em todo lugar, né? Então, irmãos, essa é a diferença entre o homem espiritual, o homem que serve a Deus, e o homem natural, que não tem compromisso nenhum com Deus. Agora, se não houver essa diferença, nem no meu interior, nem no meu exterior, irmãos, então algo está errado aí também, né?
E só reconhece isso, irmãos, que precisa ter essa transformação aquele que deixa a luz da palavra entrar no seu coração. Aí ele vai entrar, vai viver em novidade de vida, mudança de comportamento, né? Agora, aqueles que têm o coração obscurecido, irmãos, que não deixa a palavra de Deus penetrar no coração, iluminar o seu coração, iluminar a sua mente, essas pessoas, elas estão com o coração como de pedra, né? Petrificado, semelhante ao mármore, como diz aí na lição, né? E com certeza eles receberão a condenação por causa da sua negligência, da sua recusa em deixar que a luz da palavra ilumine os seus corações, né? E qual é a condenação? O João diz, né? A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas o mundo amou mais as trevas do que a luz, né? Porque as suas obras eram más. Já o item 1.3 fala do revestimento do novo homem, né? Da nova pessoa, da nova criatura que nós comentamos no início, né? O interessante, irmãos, é que um adolescente, né, quando ele passa a ser consciente do pecado e ele se converte, né, e antes dele se converter, ele era considerado também, mesmo criança, era considerado um velho homem, né, porque tinha a velha natureza, a natureza pecaminosa que nós nascemos desde o ventre, né, porque todos nós, irmãos, antes de nós conhecermos a Cristo, né, nós já andávamos nas imoralidades, né, sem nos preocuparmos com a vida espiritual, mas quando nós recebemos Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida, aí o Espírito Santo fazendo morada em nós, né, ele nos torna uma nova criatura, né? Porque somente aqueles que estão em Cristo é uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não é assim? Que Paulo diz aos Coríntios, as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo, né? E esse é o novo nascimento que Jesus, ele se referia a Nicodemos, né? E Nicodemos não entendia, pode um homem velho voltar para o ventre da sua mãe, né? Por que ele não entendia? Porque ele não tinha um encontro ainda com Jesus, mesmo com tanto conhecimento da Torá, da lei, do Antigo Testamento, o Nicodemos, ele era um homem natural, né? Ele não tinha presença do Espírito Santo ainda, então ele não conhecia as coisas espirituais e ele achava que nascer de novo era um homem voltar para o ventre da mãe e nascer novamente, né? Então, irmãos, o novo nascimento, ele não depende da idade como Nicodemos pensava, né? Até mesmo naquela transição da infância para a adolescência, né? Da fase da inocência para a consciência, não existe uma idade também estabelecida para a pessoa nascer de novo, aí, espiritualmente falando, né? Porque só Deus conhece quando uma criança passa a ser consciente do seu pecado e há a necessidade dela também aceitar Jesus e ela também se converter, né? Aí depois, irmãos, o comentarista, ele torna a falar, né, da necessidade da gente se despojar do velho homem, né? Isso fala de abandono da injustiça, né, das imoralidades, né, para uma vida justa e santa, né, que só Deus pode dar. Como diz lá em Efésios, nesse capítulo mesmo, capítulo 4, versículo 24, revestais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Mas afinal, o que é ser criado em verdadeira justiça e santidade, né? É o que nós vamos ver agora a partir do tópico 2, que fala sobre o novo homem e da nova forma de vida. Então nós já vimos que o cristão ele deve se despojar dos hábitos antigos, né? Dos costumes antigos. E agora nós vamos ver então alguns desses hábitos. Quais eram, afinal, os hábitos que nós cometíamos, né? Claro que tem muitos outros, irmãos, aí relacionados na carta aos Efésios, mas o comentarista separou somente alguns devido ao espaço, devido ao tempo também, tá? Mas se você ler lá no capítulo 4, você vai ver que tem vários outros. O fato é, irmãos, que para tudo isso que nós vamos ver agora e os outros que não são citados aqui nessa lição, nós jamais poderemos ou poderíamos nos livrar deles sem a ajuda do Espírito Santo. Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. Não é isso que Jesus falou? Só que nós temos a graça do Senhor na nossa vida, que é o que nos basta, né? Porque o poder de Jesus se aperfeiçoa na nossa fraqueza e o Espírito Santo nos ajuda também nas nossas fraquezas, né?
Então, irmãos, o fato é também que Deus não nos deixa ser tentado acima do que nós possamos suportar. Ninguém pode dizer que não conseguiu abandonar um vício porque não podia suportar mais, porque Deus não permite que nós sejamos tentados acima, né? E todos nós, irmãos, todos nós, sem exceção, né? Antes de nós nos convertermos a Cristo, se nós não fomos ensinados no lar cristão, nós já víamos do paganismo também. Então nós tínhamos os nossos hábitos, os nossos maus costumes, né? E eu também tinha os meus, claro, não sou melhor do que ninguém, né? Eu não nasci no lar cristão, eu tinha os meus hábitos também. E eu lutava muito para me libertar deles, mas com a motivação errada, tentando ganhar a aposta de um ou de outro colega onde eu trabalhava, né? E eu nunca conseguia, perdi as apostas, porque a motivação era errada. Mas a partir do momento que eu optei pela motivação correta, que é viver em verdadeira justiça e santidade, né? E eu conheci a verdade que liberta, que é o Senhor Jesus, que é a palavra de Deus, irmãos. Aí sim, Jesus me libertou, a palavra do Senhor me libertou. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O primeiro hábito, separado pelo bispo Abner Ferreira, comentarista da revista, está aí no tópico 2.1, né? Que é a mentira. Devemos abandonar uma vida mentirosa, né? Deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, né? Está no versículo 25 desse capítulo 4 da carta aos Efésios, né? E claro que não é somente a mentira verbal, irmãos, mas também a prática da mentira, né? Através das nossas atitudes, como a desonestidade, a falsidade, tudo isso, irmãos, caracteriza a mentira também. Então, mentira não é só pronunciada com os lábios, mas através da nossa atitude também. Agora, por que Paulo adverte a igreja acerca disso? É simples, né? Porque Jesus disse que o diabo ele é o pai da mentira, né? Então, quem ama e comete a mentira está com a fila do diabo na língua, né? Agora, a gente que recebe Jesus, irmãos, e Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, então, ao invés da gente estar com a filha do diabo na língua, a gente tem que estar com o Filho de Deus na língua, né? Que é a verdade, que é a palavra de Deus. E para isso a gente tem que guardar ela no coração, porque do que há em abundância no coração, disso fala a boca, né? Então, irmãos, nós devemos tomar muito cuidado com a mentira todos os dias da nossa vida, tá? Mas principalmente naquele dia, irmãos, né? Qual dia? Aquele dia que o diabo, o pai da mentira, determinou para homenagear a sua filha, né? A mentira, né? Que é o 1º de abril, né? A gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, porque eu já vi muitos crentes brincando de mentir nesse dia, né? E com a mentira não se brinca, irmãos, né? Com a mentira não se brinca. Brincar com a mentira é brincar com fogo, né? Ou brincar literalmente com um lago de fogo, porque a palavra do Senhor diz lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, que os mentirosos serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, né? Então, não dá para brincar de mentir, né? Quando nós mentimos, nós damos liberdade para o pai da mentira agir. Agora, quando nós falamos a verdade, irmãos, nós damos lugar para o Espírito da verdade agir em nós, o Espírito Santo de Deus, né? Nós damos lugar para ele e é o Espírito que o mundo não pode receber, porque não o conhece nem o vê, mas nós o conhecemos, irmãos, porque ele habita em nós quando recebemos Jesus. Outra prática que deve ser despojada pelo cristão é a ira, né? Despojai-vos da ira. Paulo diz aos Colossenses também, capítulo 3, versículo 8. E o item 2.2 diz que nós podemos até irar, mas não devemos pecar, né? Com base no versículo 26 desse capítulo 4 de Efésios, né? Irai-vos e não pequeis. Então, quando Paulo diz irai-vos, sugere que nós podemos nos irar, né? Porque nós estamos sujeitos a tudo isso. Mas Paulo conclui, né, irmãos? Não pequeis. Ou seja, não sejam dominados pela ira, não ponham o sol sobre a ira, né? Não fica remoendo a ira no seu coração, né? Porque ainda que irar não seja pecado, irmãos, a ira é um passo para o pecado, né? Se ela nos dominar, se a gente não tiver controle sobre a ira, ela vai nos levar, vai nos conduzir a pecar. Agora, como que eu não vou ser dominado pela ira, irmãos?
vivendo em espírito, né? Porque a ira é uma obra da carne, está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, naquela lista, né? E Paulo diz, né? Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, né? Então, irmãos, não tem como o crente agradar a Deus estando irado, né? Moisés que o diga, nós comentamos no vídeo passado, né? Então, irmãos, a palavra do Senhor diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus, tá bom? Quando você vê, por exemplo, um foco de incêndio, você não vai jogar gasolina, você vai jogar água para apagar o incêndio, né? Na mesma coisa, irmãos, quando a gente está irado, a gente não pode aquecer a ira, né? Ficar remoendo, sempre pensando naquela injustiça que fizeram, naquela ofensa que fizeram conosco, né? Aí a tendência, irmãos, é a ira se aprofundar, é a ira se enraizar e se transformar numa mágoa, num pecado, e o pecado, sendo consumado, ele gera morte, né? Aí a pessoa vai querer fazer vingança com as próprias mãos, né? Percebe, irmãos, como que a ira, ela é um passo para a morte também, a morte espiritual, né? Por isso que ainda no versículo 31 desse capítulo 4 de Efésios, Paulo torna a dizer novamente, né? Ele repete, ele fala, olha, toda amargura e ira e cólera, né? E gritaria sejam tiradas dentre vós, né? Então, irmãos, nós devemos andar como é digno da vocação que nós fomos chamados, né? Com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros. O item 2.3, com base em Efésios 4:27, ele nos alerta que nós não devemos dar lugar ao diabo, irmãos, em tempo nenhum, irmãos, porque o diabo ele é perseverante, né? Ele é incansável, ele é cheio de artimanhas, né? E ele vai procurar brecha para fazer uma arruaça na vida do crente, como diz aí no item, né? Agora, como não dar lugar ao diabo? Enchendo-nos do Espírito Santo de Deus, né? Quando o crente está cheio do Espírito Santo, não tem espaço para o diabo. É igual um ônibus, irmãos, que ele está lotado e ele para no ponto e às vezes tem um ladrão do lado de fora querendo entrar para roubar, para matar. Só que chega no momento que ele desiste de entrar porque o ônibus está muito cheio, né? Então ele vai esperar um ônibus mais vazio, né? E que não demora muito. Não demora muito para chegar, porque sempre tem aquele motorista, né, que gosta de andar vazio e na cola do outro que está cheio, né? Aí o ladrão vê aquele vazio vindo atrás e ele corre para aquele que está vazio, irmãos, né? Da mesma forma, o crente, ele cheio do Espírito Santo, o diabo pode até entrar na vida desse crente, mas ele não vai conseguir, né? Porque ele não vai achar brecha, né? Então ele vai procurar um outro vazio para poder roubar, matar, destruir. Então isso é uma lição, irmãos, isso é um alerta para aquele crente que não gosta de andar cheio do Espírito Santo, né? Não gosta de buscar a presença de Deus na oração, na meditação da palavra, e ali ele está dando espaço, irmãos, para que o diabo, né, ele venha entrar na vida da pessoa e venha fazer esse estrago, né? Então, irmãos, a gente precisa nos encher do Espírito Santo de Deus, não dar lugar para o diabo. E nós nos enchendo do Espírito Santo, irmãos, é quando nós estamos orando e meditando na palavra de Deus. Cada passageiro de um ônibus lotado, irmãos, você pode representar como um versículo bíblico. Quanto mais você se alimenta da palavra de Deus, mais você está sendo cheio de Deus. E aí o diabo ele não vai conseguir entrar para te destruir. Não é assim? E por que o diabo ele não conseguiu, irmãos, o seu objetivo ali na vida de Jesus na tentação do deserto, irmãos? Porque Jesus ele estava cheio do Espírito Santo e da palavra. Vamos agora para o tópico 3, né, que fala sobre os cuidados com a nossa vida, ou seja, com a vida toda, né? Então não adianta a pessoa ser cheia do Espírito Santo uma ou outra vez, um ou outro dia apenas, né? Mas tem que ser durante toda a vida, né, irmãos? Cheios do Espírito Santo, porque como nós falamos aqui, o diabo ele é incansável. Ele vai esperar uma oportunidade durante toda a nossa vida, irmãos, para procurar uma brecha para entrar na nossa vida. Então não basta ser cheio do Espírito Santo, né? Tem que permanecer cheio. E uma vez cheio do Espírito Santo, procurar não entristecer, né? Como diz Efésios capítulo 4, versículo 30, e o item 3.1. Né? Voltando para o ônibus novamente, né? O que acontece, irmãos?
quando o ônibus está lotado, né, cheio mesmo, e o motorista dirige irado, né, ele é imprudente, ele faz manobras arriscadas, né, ele xinga os outros, ele é violento, ele briga, ele revida uma fechada que ele leva, né, ele freia bruscamente, né, reclama da empresa, reclama da vida, reclama de todo mundo. Irmãos, não há passageiro que aguente um motorista assim, não é? Então os passageiros eles vão se entristecer, né? Eles vão ficar incomodados, irmãos, e é capaz até de muitos deles descer antes de chegar no ponto final e continuar caminhando a pé. Né? Melhor eu ir a pé do que andar com esse motorista, aí não dá não, né? E aí o ônibus vai se esvaziando um pouco mais, né? E aí vai sobrar espaço para logo mais na frente o ladrão voltar a entrar, e aí ele entra, irmãos, e aí ele não entra sozinho, ele vai entrar com mais 7, né? Vai vir a quadrilha toda para matar, roubar e destruir. Isso é um perigo, né? Na vida espiritual é a mesma coisa, irmãos. Nós, quando estamos cheios do Espírito Santo, nós temos que tomar cuidado com as nossas atitudes, né? Momento de ira, xingatório, essas coisas todas, né? Maledicências, mentira. E aí, irmãos, as nossas atitudes vão entristecendo o Espírito Santo, né? E se a gente não tomar cuidado, irmãos, o Espírito Santo ele não vai ficar habitando numa pessoa assim, né? Vai entristecer o Espírito Santo e aí é complicado. Porque o passageiro que desce de um ônibus por causa do motorista naquela situação, irmão, jamais ele vai querer voltar a viajar com esse motorista, né? Com aquele motorista eu não viajo mais, né? O Espírito Santo é assim também, irmãos. Porque a palavra do Senhor diz, né, que o escritor aos Hebreus, ele fala, né, que é impossível que uma pessoa, uma vez iluminada, que foi participante do Espírito Santo, e depois despreza o Espírito Santo, não quer mais a presença do Espírito Santo, ela torna a se arrepender, irmãos. Não tem como. Né? Por quê? Porque a pessoa que entristece o Espírito Santo é tipo uma blasfêmia contra ele. Por isso que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Porque a pessoa rejeitou a presença do Espírito Santo, que saiu da vida daquela pessoa, e não tem mais como aquela pessoa se arrepender, irmãos. Porque quem convence do pecado e da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E nós só vamos nos arrepender quando nós estivermos convencidos de que somos pecadores. Então, irmãos, a gente precisa zelar da pessoa do Espírito Santo, do Deus vivo, o Espírito Santo na nossa vida, a pessoa divina, né? Não entristeçais o Espírito Santo, com o qual está selado para o dia da redenção. Por isso que o crente ele tem que estar continuamente removendo de si as manifestações pecaminosas, como orienta o item 3.2, né? Para não entristecer o Espírito Santo, porque é Ele que nos ajuda nas nossas fraquezas, é Ele que nos ensina todas as coisas, é Ele que intercede por nós, e é Ele que vai nos levar para o céu, irmãos, né? Então a gente tem que remover todas as manifestações pecaminosas da nossa vida, né? Agora, como remover essas manifestações pecaminosas, irmãos? Com a palavra de Deus, né? Com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela atua como um removedor e como um limpa-alumínio, né? Na vida do crente, para tirar toda a sujeira da nossa vida, irmãos. E dar o brilho, né? Aquele brilho especial que chama a atenção de todos, né? Jesus disse para os seus discípulos, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito, né? Então, irmãos, da mesma forma como numa casa, né, que tem os móveis e a pessoa fica vários dias sem limpar aquele móvel, vai juntar pó, né? E o pó é aos pouquinhos, irmãos, sem a pessoa perceber. Quando pensa que não, tá só o pó, né? Então, irmãos, a gente não pode deixar acumular a sujeira assim também na nossa vida espiritual, né? Aquelas sujeirinhas, aquelas raposinhas, né? Aqueles pecadinhos, né? Que é o que faz mal à vinha, irmãos. Né? A gente tem que ir tirando e não deixar acumular, né? E às vezes, irmãos, quando o pecado ele vem muito disfarçado, né? Sem a gente perceber, como raposinhas da nossa vida, como aquele pozinho, sem a gente perceber, e a vida da gente vai ficando opaca, vai ficando sem brilho, né? Vai ficando ofuscando a presença, o brilho do Espírito Santo, as nossas atitudes guiadas pelo Espírito Santo. É igual uma caneca de alumínio mesmo, né? Uma caneca de alumínio, quando a pessoa lava ela com sabão, com bucha, com bombril,
esfrega bem, a pessoa olha e fala, olha, tá bem limpinho, olha, não tem sujeira nenhuma. Só que quando a pessoa passa um limpa-alumínio, irmãos, aí dá um brilho tão especial que a pessoa fala, olha, e eu pensei que estava limpa e não estava, né? Na vida da gente é a mesma coisa, irmãos. Às vezes a gente acha que está tudo bem na nossa vida, porque tem tal paca a nossa vida, com as raposinhas que a gente acha que não tem nada demais na nossa vida. E isso a gente só vai perceber, irmãos, que a gente está sem aquele brilho quando a gente se deparar com a palavra de Deus, quando a gente comparar as nossas atitudes, o nosso comportamento com a palavra de Deus. Às vezes eu penso, olha, hoje eu fui perfeito, hoje eu não pequei, olha, hoje eu fiz o que agradou a Deus, hoje eu fui o crente, né? Só que quando eu começo a ler a Bíblia, o limpa-alumínio começa a passar a falar, puxa vida, e eu pensei que estava bom, e não estou é nada, né? Então, irmãos, a palavra de Deus é para isso, né? É para nos tornar a dar o brilho que o pecado tirou da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, não é isso? Depois, irmãos, o item, ele prossegue dizendo, né, que quando o amargor, irmãos, quando a ira, quando a cólera, a gritaria é algo constante na vida do crente, né, na vida cristã de uma pessoa, é porque a pessoa não experimentou uma real conversão. Está dizendo aí o item. E Pedro que o diga isso, né? Pedro ele andava com Jesus para cima e para baixo, né? Mas era uma pessoa irada, né? Antes do Pentecostes, né? Ele era uma pessoa irada, arrancou a orelha daquele servo do sumo sacerdote. E antes daquilo, irmãos, Jesus, como é onisciente, já conhecia o coração de Pedro, já sabia que bastava um pisão no calo e que já era o Pedro, né? Então Jesus, antes daquilo acontecer, falou para ele, olha Pedro, quando tu te converteres, confirma teus irmãos, porque o seu interior mostra que você ainda não se converteu, Pedro, né? Então, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas atitudes, né? Com a nossa conversão genuína realmente a Deus, né? Não basta a pessoa apenas estar andando com Jesus para cima e para baixo, estar na igreja o tempo todo, né? Ter até uma credencial de líder, de apóstolo, de pastor, né? Se não andar de acordo com a palavra de Deus. Pedro era tudo isso. Pedro era um apóstolo, né? Pedro andava com Jesus para cima e para baixo, via milagres de Jesus para cima e para baixo, e de repente ele ouve de Jesus que ele ainda não é convertido. Então, irmãos, a genuína conversão é demonstrada através das nossas atitudes. Para concluirmos, Efésios 4, versículo 32 e o item 3.3, né, diz que devemos ser benignos uns com os outros, né? Benignos e compassivos, né, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou, né? E isso, irmãos, ser benigno fala de cortesia, né? De um afeto profundo, né, e maduro, né, como diz o item, né, demonstrado através das nossas atitudes de misericórdia, né, de gentileza, de bondade com as pessoas, né, e isso, irmãos, com aqueles que nos ofendem, tá? Porque ser tudo isso com aqueles que agem conosco dessa forma é fácil, mas isso aqui é com aqueles que nos ofendem, com aqueles que nos fazem o mal, né? É fácil isso, irmãos? Não, né? Claro que não. Não é fácil de maneira nenhuma. Né? Porque normalmente nós nos preocupamos só com o nosso bem-estar. Não nos preocupamos com os outros, com aqueles que nos ofendem. Né? Às vezes a pessoa nos ofende, irmãos, a gente fica indignado. Mas você já parou para pensar que aquela pessoa pode estar passando por algum problema? Ela pode estar depressiva, ela está passando por um estresse, alguma coisa que deixou ela daquela situação, e a gente nem se preocupa com isso, que nós só estamos preocupados que aquela pessoa nos ofendeu, né? Então, quando a gente passar a nos preocupar com os outros, a gente vai mudar a nossa atitude também, né? A pessoa nos ofende, a pessoa se estoura com a gente, e a gente vai procurar saber, está tudo bem com você, aconteceu alguma coisa. E é difícil, irmãos, mas com o Espírito Santo de Deus, com a graça de Deus, a gente consegue sim, tá? Por que que Jesus, irmãos, ele preenchia todos esses requisitos, irmãos, né? Jesus, ele era manso, né? Ele era humilde, ele era pacífico com aqueles que feriam ele, né? A Bíblia diz que quando ele era injuriado, Jesus não injuriava, né?
quando ele era ofendido, né? Quando ele padecia, ele não ameaçava. Por quê, irmãos? Porque ele se preocupava com o próximo, né? Tanto que ele morreu na cruz por nós. Né? Quando Jesus estava sendo crucificado, Jesus ainda falou: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, irmãos, que nós possamos aprender com o Senhor Jesus, né? Que é manso e humilde de coração, para que encontremos descanso para nossas almas. Amém, meus irmãos? Chegamos ao final de mais um vídeo, de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Eu espero ter contribuído com a edificação, com o crescimento espiritual de cada um de vocês. E desde já eu convido a todos para a lição da semana que vem, né? A lição de número 11, que vai falar sobre a plenitude do Espírito Santo. Então nós vamos comentar um pouco mais sobre alguns itens que já foi falado hoje, sobre a importância de não só sermos cheios do Espírito Santo, mas de nos conservarmos cheios a cada dia, enquanto nós vivemos aqui nessa terra, né? Então que Deus abençoe a todos, tenha uma ótima lição, uma ótima aula na EBD da sua igreja, e até a próxima lição, então, se assim for da vontade de Deus.